retornando com o nosso programa Escola Bíblica, que está uma bênção, agradecendo a sua audiência, você querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno, pastor, obreiro. Nosso grande abraço a todos vocês que estão à frente da batalha, ensinando a palavra de Deus. E nessa lição nossa desse trimestre, aprendendo sobre os dons espirituais. Hoje, os dons de revelação. E agora, especificamente, vamos tratar sobre o dom de discernimento de espíritos, tão importante em nossos dias. Pastor Elias falou muito bem nos blocos anteriores sobre o cuidado que temos que ter com esse espírito de engano que está aí. Vivemos uma efusão do engano, podemos dizer assim. Todavia, Deus não nos deixou só, Ele também nos deu a efusão do espírito. E nós vivemos aí também a atualidade dos dons espirituais. O Senhor lhe dá o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus, para nós não sermos enganados com o inimigo. O espírito do anticristo já está aí. Ele está operando já. A Bíblia fala sobre isso. E qual é o operar dele? É através do engano. Pastor evangelista Wallach, nós temos esse dom do discernimento de espírito como algo muito importante em nossos dias, né? Dada a realidade que nós vivemos, não é isso? Perfeito, pastor Marcos. Dentro dessa perspectiva que nós analisamos agora há pouco, através do pastor Elias, através do senhor mesmo, nós percebemos que essa doutrina enganosa e implantada pelo diabo, essa doutrina demoníaca, ela é implantada, como o pastor Elias falou, desde Gênesis 3. E o apóstolo João, ele vem reforçar essa ideia dizendo que ele veio realmente para mentir, pai da mentira, dessa forma, nessa perspectiva. Então nós temos que lançar mãos dessas armas que nos foi dada de forma gratuita, para a proteção e para o crescimento da nossa igreja. Esse dom do discernimento, em alguns comentários teológicos, os teólogos dizem assim, pastor Elias, que Jesus tinha esse dom. Jesus tinha todos, né? Mas eles dão ênfase ao dom do discernimento. E Jesus tinha ele de forma bem aprofundada, de uma forma bem potencializada. Mas não quer dizer que nós também não podemos alcançá-lo. E os dons revelacionais, todos eles, mas especialmente esse do discernimento, eles têm que estar compactuados com o que está nas Escrituras. Então, todos esses dons que nós falamos agora, eles têm que ser testificados de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Nós conversando aqui com o pastor Elias agora há pouco, ele nos dizendo que a própria palavra de Deus é uma profecia, né? Então, nós temos que buscar todos esses outros dons ministeriais e fazer essa constatação através do que está escrito na palavra. Mas talvez o discernimento dos espíritos, o dom do discernimento nos espíritos, seja o mais fácil para nós tratarmos com a igreja. Porque nós temos aqui um grande arcabouço escrito na palavra de Deus, Paulo tratando sobre o discernir dos espíritos, sobre a análise e avaliação das profecias. Enquanto nós tratamos da sabedoria e do conhecimento, o pastor Marcos conhece esse termo no mundo jurídico que ele milita, que ele trabalha, nós temos alguns textos esparsos que nós saímos copiando e copiando do Antigo Testamento, Novo Testamento, mas aqui não. Em se tratando de dom de discernimento, o apóstolo Paulo é bem claro e ele escreve muito sobre isso, ele tem muita doutrina a nos ensinar sobre isso. Mas é importante que nós saibamos também através dos exemplos. Então, em Atos 16, 12, 18, vai contar uma história em que Paulo e Silas se deparam com uma garota que era tomada por um espírito de adivinhação. Então, naquele sentido, a história nos conta, o livro histórico de Atos Apóstolos vai nos demonstrar que aquela garota seguia os passos do apóstolo Paulo e de Silas e os elogiava. Olha só. Então, é o que nós vivemos hoje. Só que Paulo e Silas, eles tiveram o espírito do discernimento. Apesar de estarem sendo seguidos e elogiados, a garota chegou a dizer que ele era um homem enviado de Deus. Olha só como é que vai o espírito da enganação. Ele não estava mentindo, aquele espírito, estava realmente
se declarando como eles eram homens de Deus. Mas de tal sorte que o objetivo não era aquele. O objetivo era enaltecê-los, para que eles fossem tomados pela carne e entender que eles eram o que eram importantes, e não a palavra de Deus. Mas Paulo, pelo espírito do discernimento, ele vai repreender em nome do Senhor Jesus. Olha só que texto magnífico que nós temos. Nas situações que nós vivemos hoje, em nossas congregações, em nossos templos, nós passamos muito por isso. Nós vemos pregadores eloquentes, cantores afinados, que descem do púlpito e são muito elogiados. Mas nós temos que discernir aqueles espíritos, se aqueles espíritos são realmente para edificação da obra do Senhor, ou se para derrubar aquele pregador eloquente, para fazer cair aquele cantor afinado da obra de Deus. Então Paulo ele vem nos dar esses ensinamentos. E o próprio Senhor Jesus, 1 João 4, 1 ao 6, vou ler só o versículo primeiro. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E Jesus ele vai sempre nos ensinar a nós termos essa cautela, esse cuidado com esses falsos profetas, e para que nós tenhamos o discernimento de avaliarmos esses espíritos. Aí você deve estar me perguntando, mas como é que nós podemos alcançar esse nível espiritual? Tem uma receita simples: pedindo, clamando, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor graça, e certamente Ele vai te capacitar. Agora há pouco mesmo nós comentávamos aqui no estúdio sobre isso, o pastor Marcos conversando conosco, dizendo assim: se pedir, lhe é concedido. Não é verdade? Então, desta forma, nós queríamos concluir essa parte da nossa lição, dizendo que esse dom do discernimento, assim como a palavra e a sabedoria, são demais importantes para o crescimento da obra de Deus, são armas para a nossa proteção, e certamente, se nós o buscarmos, nós o teremos, mas para o crescimento da obra de Deus, não para a crítica daquele ou desse, não para o apontar de dedos, mas para o nosso crescimento espiritual, que certamente cada um tem uma forma singular de tratar com Deus, e Deus tem a sua misericórdia para com seu servo. Aleluia, glória a Deus. Pastor Elias, nos fale um pouquinho também sobre esse dom maravilhoso aqui do discernimento de espíritos. Nós vimos aí, pastor Marcos, à luz da Bíblia, que hoje nós temos os cultos. Por isso que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 14, quando vos ajuntais, aí ele diz que nós devemos fazer. Um tem profecia, o outro tem variedade de línguas, outro tem interpretação de língua, outro tem salmos, enfim. A questão é saber se isso está glorificando a Deus. E nós só saberemos se isso está glorificando a Deus se nós ter essa capacidade de discernir as origens, discernir a fonte, Porque muitas das vezes num culto tem até manifestações proféticas e tudo, mas não provém de Deus. O espírito que está movendo aquela pessoa não é propriamente de Deus às vezes. E quando nós estamos falando isso, nós não estamos de alguma maneira querendo fazer com que você fique engessado também. Você, irmão, irmã, fique só no campo de defesa, só preocupado em observar e analisar o culto propriamente, não. Tem muita gente que não dá lugar ao Espírito, tem muita gente que não recebe nada e não tem experiência espiritual com Deus, justamente porque fica todo o tempo no campo de defesa, fica todo o tempo armado. E, na verdade, o Senhor quer que nós sejamos dotados de entendimento, dotados desses dons espirituais, sim, para discernir, a fim de que estas manifestações, estes modismos, estas novidades de princípios que, na verdade, se contradizem com a verdade sagrada, que são as Escrituras, querem macular a saúde da igreja, querem macular a saúde da congregação e comprometer a ação de Deus na vida deles de maneira clara. Então, nós
temos o dever, sim, de se munir nesse aspecto e combater isso, mas ao mesmo tempo ser usado por Deus. Nós devemos observar para que essas manifestações não sejam realidade na nossa vida, na nossa igreja. Que manifestações? Manifestações de pessoas hereges, de falsos profetas, manifestações de falsos espíritos. Existem sim as fontes do Espírito de Deus. Deus usa alguém, manifesta-se através do seu Espírito. Mas tanto existe o espírito humano e existe o espírito diabólico, o espírito maligno, que também se manifesta. E nós devemos discernir isso, sim, com a graça e com a misericórdia de Deus, com o entendimento da palavra do Senhor, a fim de que nós não sejamos vencidos. O Senhor ainda nos fala na primeira epístola de João, capítulo 4, o evangelista Wallace já leu, versículo 1, não deis crédito, na versão atualizada está, não deis crédito a todo espírito, não deis crédito. No versículo de número 6, ele nos fala dessas pessoas, de falsos profetas, que são movidos por espíritos, né, que não é o de Deus. Diz assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós devemos fazer diferença entre aquilo que procede de Deus, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que não provém da parte do Senhor para as nossas vidas. Recapitulando de maneira bem rápida a nossa última fala, nós então, nesta lição, querido professor, professora, você é instrumento de Deus, você é de singular importância para o crescimento, para a edificação da igreja do Senhor. Então, mostra com muita clareza a diferença entre os dons da palavra da sabedoria e palavra do conhecimento ou palavra da ciência e o dom de discernir espírito, que o exemplo mais notável é o que foi descrito pelo evangelista Wallace, aqui Atos capítulo 16. Então, nós estamos numa época atual, em que o adversário tem procurado e tem tentado encontrar lugares na igreja do Senhor, nas congregações, através das suas sutilezas. Mas no nome de Jesus, a igreja dele será muito mais equipada nesses dias onde nós estaremos estudando e buscando os dons do Espírito Santo, a fim de que nós não sejamos enganados. Amém, pastor Marcos? Maravilha, que bênção. Pastor Elias, evangelista Wallace, que nós ficaremos aqui por um bom tempo falando desses dons de revelação, porque é um tema profundo e que é atual, é relevantíssimo para a igreja, né, evangelista Wallace? Mas eu gostaria de terminar esse programa com vocês lendo esse episódio vivido por Estevão, aqui no livro de Atos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. O texto bíblico nos diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era cheio do Espírito Santo, era cheio do poder de Deus. E em razão disso ele teve a inveja. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamaram de libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Certamente ali havia uma disputa com relação à graça, à lei, com relação a tudo aquilo que eles estavam pregando a respeito de Cristo. Mas a Bíblia diz que eles não podiam resistir, não por conta dos argumentos em si, mas por conta do Espírito Santo que estava na vida de Estevão, por conta da sabedoria que o Senhor revertiu a Estevão naquele momento. E eles usaram de artifícios vãos, de artifícios baixos, subornando testemunhas, homens, para mentirem contra Estevão. Mas a Bíblia diz que eles ficaram envergonhados. Estevão, ele foi morto, foi apedrejado, nós sabemos nesse episódio, mas eles ficaram envergonhados, porque diz a Bíblia aqui, pastor Elias, evangelista Wallace, veja só no texto, versículo 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. O poder de Deus brilhava na vida dele.
A graça de Deus era abundante na vida de Estevão e deve ser na sua vida, querido irmão, deve ser na nossa vida. Nós não merecemos, mas Deus quer nos dar essa graça, esse poder, essa iluminação espiritual, esse discernimento, essa sabedoria, esta ciência para nós vencermos todos os ardis de Satanás. Como bem disse o evangelista Wallach, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, toda altivez, todo engano do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o versículo não terminou e diz a Bíblia, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Amém? Que o poder de Deus ele seja presente na sua vida. Que você não se curve aos enganos do inimigo. Que você busque do Senhor a sabedoria que você precisa para vencer esse momento difícil da sua vida. Quem sabe você está vivendo na sua família, no seu trabalho, não sei qual é a dificuldade, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. O Senhor, Ele está perto de ti. Ele está perto de você. A palavra está perto de ti. Diz a Bíblia, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Então busque essa palavra, busque o ensinamento de Deus, busque a presença do Espírito e você vai vencer todas as lutas da sua vida. Amém? Meus amados, nós vamos terminar o nosso programa de hoje com a lição número 3 e quero agradecer mais uma vez ao evangelista Wallach, nosso companheiro aqui do programa Escola Bíblica. Obrigado, evangelista Wallach, sempre nos ajudando aqui nessa batalha maravilhosa, essa batalha da fé. E o pastor Elias Gomes, também por estar conosco, aceitar o convite. E queremos pedir ao senhor, pastor Elias, que ore conosco, ore também pelas pessoas que estão acompanhando, vivendo esse drama terrível aí da pandemia, momento de medo, momento de aflição, momento de decisão. O que fazer? Muitas pessoas estão num dilema de decisão. Muitas pessoas. E nós precisamos ajudá-las com oração. Então quero pedir ao Senhor que ore por nós, ore pelas pessoas, e assim a gente vai terminando o nosso programa intercedendo ao Espírito para que Ele opere de forma gloriosa. Pastor Elias. Graças a Deus. Pastor, nós já vamos orar, mas só falando também que a mesma manifestação de sabedoria que Deus deu a Salomão, lá em 1 Reis capítulo 3, diante daquelas duas mulheres que estavam com 2 filhos, um morto e um vivo. E cada uma dizia que o seu era o vivo e o outro era o da outra, o morto. E Deus deu sabedoria para decidir aquela situação. Tem muita gente agora que está nos assistindo, diretores de empresa, diretores de departamentos, pais de família, você que lidera trabalhos, onde quer que seja, que o Senhor te dê sabedoria do alto, sabedoria do céu, para que você venha com clareza decidir e que todo mundo vai ver, essa foi a melhor decisão, essa foi a melhor escolha, esse foi o melhor caminho. Vamos orar, ore ao Senhor, é tempo de busca também, e o Senhor vai te conceder esses dons maravilhosos, dons espirituais. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor, aleluia, pela tua graça, Senhor Deus, que é ilimitada, Senhor Deus, em o nome de Jesus, ó Pai, tu trabalhaste, ó Pai, tu te manifestaste, Senhor, de maneira poderosa antes, ó Pai, tu se manifestas hoje também, Senhor, para a igreja, ó Pai, na atualidade. Nós te apresentamos a tua igreja aqui em Marabá. Meu Deus, em o nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que está nos assistindo agora, ó Pai, cada um dos servos e servas de Deus, ó Pai, que estão em situações dificílimas, ó Pai, situações, ó Pai, que precisam tomar uma decisão, precisam, Senhor, tomar um caminho, ó Pai, e o melhor caminho tu tens, ó Pai. Vem clarear, Senhor, vem descortinar essa situação, ó Pai, e mostra com clareza o que deve ser feito, ó Pai, através do teu Espírito, ó Pai, através do teu Espírito, ó Pai, que haja, Senhor, uma manifestação, Deus, poderosa do teu Espírito, ó Pai.
Meu Deus, continua nos abençoando, ó Pai. Continua manifestando teu favor sobre cada um de nós, ó Deus. Continua abençoando a nossa casa, a nossa família. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e manifesta-te continuamente através dos dons espirituais. Abençoa os teus servos, ó Pai, que estão aqui. Pastor Marcos, ó Deus, evangelista Wallace, todos, ó Pai, e suas famílias, em o nome de Jesus. Ser conosco, ó Deus. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Glória ao nome de Jesus. Até o próximo programa. Aguardamos por você no programa Escola Bíblica.